Morte de Eliseu. Eliseu fora atingido pela enfermidade de que devia morrer. Joás, rei de Israel, desceu para visitá-lo. Inclinado sobre o rosto do profeta, disse-lhe chorando: Meu pai, carro e cavalaria de Israel. Eliseu disse-lhe: Traze-me um arco e flechas. Joás trouxe-lhe um arco e flechas. Então Eliseu disse ao rei de Israel: Põe a tua mão no arco. E quando ele o empunhou, Eliseu pôs sua mão nas do rei, dizendo: Abre a janela do lado do oriente. Joás abriu-a. Lança uma flecha, disse Eliseu. Ele lançou. Flecha de vitória para o Senhor, disse o profeta. Flecha de vitória contra os sírios. Baterás os sírios em Afeque, até exterminá-los. E ajuntou: Toma as flechas. Joás tomou-as. Fere a terra. O rei desfechou 3 golpes e parou. O homem de Deus encolerizou-se contra ele e disse: Seria preciso dar 5 ou 6 golpes. Terias então batido os sírios até exterminá-los. Agora, porém, só os baterás 3 vezes. Eliseu morreu e foi sepultado. Guerrilheiros moabitas faziam cada ano incursões na terra. Ora, aconteceu que um grupo de pessoas, estando a enterrar um homem, viu uma turma desses guerrilheiros e jogou o cadáver no túmulo de Eliseu. O morto, ao tocar os ossos de Eliseu, voltou à vida e pôs-se de pé. Hazael, rei da Síria, tinha oprimido os filhos de Israel durante toda a vida de Joacás, mas o Senhor compadeceu-se deles e usou de misericórdia para com eles. Deu-lhes de novo a sua graça por causa da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. O Senhor não os quis aniquilar, nem rejeitá-los de sua face. Hazael, rei da Síria, morreu e seu filho Ben-Hadad sucedeu-lhe no trono. Joás, filho de Joacás, retomou das mãos de Ben-Hadad, filho de Hazael, as cidades que este havia arrebatado ao seu pai. Joás bateu 3 vezes e reconquistou as cidades de Israel. Amazias, rei de Judá. No 2º ano do reinado de Joás, filho de Joacás, rei de Israel, Amazias, filho de Joás, rei de Judá, tornou-se rei. Tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou durante 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Joadém e era natural de Jerusalém. Fez o que é bom aos olhos do Senhor, mas não tanto como seu antepassado Davi. Seguiu todas as pisadas de seu pai Joás. Os lugares altos, porém, não desapareceram e o povo continuava sacrificando e oferecendo incenso neles. Logo que se firmou o seu reinado, mandou matar todos os seus servos que tinham assassinado o rei seu pai, mas não matou os filhos dos assassinos, conforme está escrito no livro da lei de Moisés, no qual o Senhor deu este mandamento: não morrendo os pais pelos filhos, nem os filhos pelos pais, cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Amazias derrotou os edomitas no Vale do Sul, matando-lhes 10.000 homens. Tomou de assalto a cidade de Sela e deu-lhe o nome de Jecetel, nome que conserva até o dia de hoje. Amazias mandou mensageiros a Joás, filho de Joacás, filho de Jeú, rei de Israel, para dizer-lhe: Vem e nos veremos face a face. Joás, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá: O espinho do Líbano mandou dizer ao cedro do Líbano: Dá a tua filha por esposa ao meu filho. Mas os animais selvagens do Líbano passaram e esmagaram o espinho. Porque bateste os edomitas, o teu coração inchou-se de orgulho. Contenta-te com essa glória e fica em tua casa. Por que queres ir ao encontro do mal e arriscar perder-te tu e Judá contigo?
Mas Amazias de nada quis saber. Então o rei de Israel pôs-se a caminho, e encontraram-se ele e Amazias, rei de Judá, em Bet-Sames, cidade de Judá. Judá foi derrotado por Israel, e cada um fugiu para sua tenda. Joás, rei de Israel, capturou em Bet-Sames Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Ocosias. Foi a Jerusalém e abriu uma brecha de 400 côvados nos muros da cidade, desde a porta de Efraim até a porta do ângulo. Tomou todo o ouro e prata e todos os utensílios que se encontravam no templo do Senhor e nas reservas do palácio real, e voltou para Samaria levando reféns. O restante da história de Joás, seus atos e grandes feitos, a guerra que fez a Amazias, rei de Judá, tudo se acha consignado no livro das crônicas dos reis de Israel. Joás adormeceu com seus pais e foi sepultado em Samaria com os reis de Israel. Seu filho Jeroboão sucedeu-lhe no trono. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu ainda 15 anos depois da morte de Joás, filho de Joacás, rei de Israel. O restante da história de Amazias está consignado no livro das crônicas dos reis de Judá. Tendo sido tramada contra ele uma conspiração em Jerusalém, Amazias fugiu para Laquis. Mas o perseguiram até ali e ele foi morto. Transportaram depois o seu corpo a Jerusalém em cima de cavalos e o sepultaram com seus pais na cidade de Davi. Então todo o povo de Judá tomou Azarias, que tinha a idade de 16 anos, e o proclamou rei em lugar de seu pai Amazias. Ele reconstruiu Elate e restituiu-a ao domínio de Judá, depois que o rei adormecera com seus pais. Jeroboão II, rei de Israel. No 15º ano do reinado de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, Jeroboão, filho de João, tornou-se rei de Israel em Samaria. Seu reino durou 41 anos. Fez o mal aos olhos do Senhor, e não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que fizera pecar Israel. Estabeleceu as fronteiras de Israel desde a entrada de Amate até o mar da planície, conforme tinha o Senhor anunciado pela boca de seu servo Jonas, filho de Amate, que era natural de Gat-Ofer. O Senhor vira com efeito a amargosíssima aflição de Israel, que a todos tinha consumido, pequenos e grandes, e não havia ninguém para socorrer Israel. O Senhor não tinha ainda resolvido apagar o nome de Israel de sob o céu, e por isso libertou-o pelas mãos de Jeroboão, filho de Joás. O restante da história de Jeroboão, seus atos e façanhas guerreiras, o modo como reconquistou Damasco e Emate de Judá para Israel, tudo isso se acha consignado no livro das crônicas dos reis de Israel. Jeroboão adormeceu com seus pais, os reis de Israel. Seu filho Zacarias sucedeu-lhe no trono. Azarias, rei de Judá. No 27º ano de Jeroboão, rei de Judá, rei de Israel, Azarias, filho de Amazias, rei de Judá, tornou-se rei. Tinha 16 anos quando começou a reinar e reinou durante 52 anos em Israel. Sua mãe chamava-se Jequelias e era natural de Jerusalém. Fez o que era bom aos olhos do Senhor, seguindo fielmente as pisadas do seu pai Amazias. Todavia, os lugares altos não desapareceram. O povo continuava sacrificando e oferecendo perfumes neles. O Senhor feriu de lepra o rei, e ele ficou leproso até o dia de sua morte, vivendo numa casa afastada. Joatão, filho do rei, administrava o palácio e governava a terra. O restante da história de Azarias, seus atos e grandes feitos, tudo se acha consignado no livro das crônicas dos reis de Judá.
Azarias adormeceu com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi. Seu filho Joatão sucedeu-lhe no trono. Zacarias, rei de Israel. No 38º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Zacarias, filho de Jeroboão, tornou-se rei de Israel em Samaria. Seu reinado durou 6 meses. Fez o mal aos olhos do Senhor, como tinha feito seus pais, e não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que fizera pecar Israel. Selum, filho de Jabes, conspirou contra ele e assassinou-o à vista do povo, sucedendo-o no trono. O restante da história de Zacarias encontra-se consignado no livro das Crônicas dos Reis de Israel. Assim se cumpria o que o Senhor dissera a Jeú: teus descendentes ocuparão o trono de Israel durante 4 gerações. E realmente assim sucedeu. Selum, rei de Israel. No 39º ano do reinado de Osias, rei de Judá, Selum, filho de Jabes, tornou-se rei em Samaria. Seu reinado durou 1 mês. Manaém, filho de Gade, subiu de Terça, foi a Samaria e assassinou Selum, filho de Jabes, sucedendo-lhe no trono. O restante da história de Selum e a conspiração que tramou, tudo se acha consignado no livro das Crônicas dos Reis de Israel. Manaém, que subia de Terça, devastou Tapsa e seu território e matou todos os seus habitantes, porque não lhe tinham franqueado as portas. Arrasou a cidade e rasgou por meio o ventre de todas as mulheres grávidas. Manaém, rei de Israel. No 39º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Manaém, filho de Gade, tornou-se rei de Israel em Samaria. Seu reino durou 10 anos. Fez o mal aos olhos do Senhor e não se afastou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que fizera pecar Israel. Pul, rei da Assíria, veio contra Israel. Manaém deu-lhe 1000 talentos de prata para que o ajudasse a consolidar seu poder. Manaém requeriu essa contribuição para o rei da Assíria de todos os grandes proprietários de Israel, à razão de 50 ciclos de prata por pessoa. Então o rei da Assíria retirou-se sem demora da terra. O restante da história de Manaém, seus atos e grandes feitos, tudo se acha consignado no livro das Crônicas dos Reis de Israel. Manaém adormeceu com seus pais e seu filho Pecaia sucedeu-lhe no trono. Pecaia, rei de Israel. No 50º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Pecaia, filho de Manaém, tornou-se rei de Israel em Samaria. Seu reinado durou 2 anos. Fez mal aos olhos do Senhor e não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que fizera pecar Israel. Pecá, filho de Romélias, um dos seus oficiais, conspirou contra ele e assassinou-o em Samaria, na torre do palácio real, juntamente com Argobe e Arié, tendo com ele 50 galaaditas. Matou-o e ficou reinando em seu lugar. O restante da história de Pecaia, seus atos e grandes feitos, tudo se acha consignado no livro das Crônicas dos Reis de Israel.